Entenda uma coisa, as pessoas entram no debate público de maneira irracional. Eu continuo exigindo a apuração do caso do Cão Orelha. Porque é muita maldade junta de meninos de elite. E isso não pode ficar impune, porque eu sou o primeiro a falar que o moleque da periferia que pegou uma arma e matou alguém, ele tem que ficar em cana por muito tempo. Então eu vou falar que esse moleque playboy que fez isso também tem que ficar em cana. Dito isso, morreu uma menina, não sei se foi no Ceará, no Rio de Janeiro, de 13 anos, alvo de abusos. O caso é horripilante. Ninguém ligou. 4 entregadores morreram no Rio de Janeiro, alvo do crime organizado. Ninguém ligou. Ninguém ligou. E eu tô culpando as pessoas do Cão Orelha? Eu não tô culpando. É que o que eu tô explicando é, as pessoas se apaixonam por determinados temas, por determinadas causas, e aquilo ganha às vezes um tamanho maior. E aquilo acaba, às vezes, por mais que o fundamento possa estar certo, por exemplo, o fundamento da revolta com o assassinato do Cão Orelha tá certo. Você não pode achar aquilo certo. Só que a paixão que ela gira ao redor do caso é tão grande que aquilo se torna maior do que deveria ser quando comparados a outros absurdos. Entendeu? É isso. Eu não recrimino as pessoas porque é profundamente humano o desejo de querer proteger um ser indefeso e amigo nosso que é um cão. Não vou recriminar. Especialmente nas mulheres é um sentimento de proteção absurdo. E as mulheres se tornam punitivistas. Todas as mulheres que eu conversei sobre o caso Coreia, elas querem uma redução da maioridade penal já. E isso é bom pra nossa causa. Então eu não vou ficar reclamando, tipo, por que você tá focando nisso e não naquilo? Porque os seres humanos são assim. Por que as pessoas estão focando no 6x1 e não num regime mais aberto em termos de legislação trabalhista? Porque o tema apaixonou, colou, essas coisas acontecem. Os seres humanos são assim. Não espere deles assim. Quem você tem que esperar, portanto, que seja diferente são as pessoas em posição de liderança, que não podem seguir esse fluxo, que não podem ir no efeito manada. O que acontece assim? Os brasileiros, nós como povo, nós perdemos completamente a dignidade. Nós somos um povo que não tem mais dignidade. Nós morremos aos montes, nós não nos respeitamos mutuamente. Em grande parte as pessoas se odeiam aqui. As pessoas não confiam umas nas outras. Nós somos um dos países com menor taxa de confiança interpessoal do mundo, tá? Se não é o maior, vamos dizer, o país que as pessoas menos se confiam umas nas outras no mundo. Então, nós somos um país que está num momento muito doente. Voltando para esse assunto do cachorro, que é bem interessante. As pessoas confiam plenamente nos cães, porque os cães não são canalhas com as pessoas. E num lugar em que as pessoas não confiam umas nas outras, é natural que naquele que ela possa confiar, ela seja extremamente protetiva. Você entende assim? Eu não posso confiar num cara que eu não conheço que foi morto no meio da rua. Em geral, eu vou desconfiar dele, porque assim somos nós brasileiros. Aquela pessoa que morreu que você não conhece. Seria ridículo você falar que você tem afetos por essa pessoa. Agora, o cão é como se fosse, e as pessoas entendem assim, especialmente no Brasil, o cão é como se fosse uma constante. Não há, tirando o pitbull, que é um tubarão terrestre, não há cão ruim, não há cão mau. Portanto, a pessoa se sente livre para amá-lo de maneira incondicional e protegê-lo de maneira incondicional. Portanto, num país que as pessoas não confiam umas nas outras, faz sentido você ter a causa animal tão... Não é nem a causa animal, porque não é sobre outros animais. 90% da causa animal é sobre cães, 10% sobre outros. O cão é a representação maior da confiança. O cão, e assim, o bicho especial. O cão é um lobo que abdica dos seus tratos mais agressivos, ou seja, ele perde suas forças para confiar num outro animal. Essa é a relação do homem com o cão, né? E foi bom para ambos. Então, o cão se baseia muito nessa troca. Então, qualquer coisa, qualquer mal que você faça a um cão é uma traição muito maligna. Essa é uma grande verdade. É uma traição muito maligna. Então, a gente tem que entender isso, porque o Brasil tem políticos cachorreiros. Outros países no mundo, não conheço. Não conheço outros países no mundo que tenham. Só que isso é reflexo de muitas coisas. E a principal é que o brasileiro não confia uns nos outros. Renan, mas eu não vi isso em nenhum paper, num texto. Tá bom, como é que chama aquela loira idiota lá que tá no Banco Master? Tá bom, Gabriela Prioli, eu não tenho nenhum dado, nenhuma pesquisa que demonstra isso. Mas claramente esse insight que eu tô trazendo é um insight que faz muito sentido. Nós, brasileiros, não ligamos para outros brasileiros porque nós nos odiamos enquanto nação. Nós não temos nenhum mito fundador que faça a gente sentir parte de um todo. E aí resta gostar do cachorro. Menos do Pinscher. Não dá pra gostar do Pinscher. Minha avó, a vovó Vitória, ela tinha 2 Pinschers. É a Brisa e o Fofinho. Eu
nunca vi um ato de carinho vindo desses cães. Eu sempre fui mordido pelos dois. Nunca houve a menor compaixão da parte deles pela minha pessoa. Eu nunca vi um pincher simpático. O pincher é muito mal. O pincher é mal. Ponto. Então o pessoal fala, Ana Carolina, hoje gostam mais de cachorro do que de criança. Mas você entende? Assim, senão, porque ou a gente vai falar que o brasileiro é permanentemente mal, e aí o brasileiro é um animal que nasceu, né, vamos dizer, marcado com uma marca do capeta, ou a gente tenta entender as razões pelo qual o brasileiro não se compadece por outro brasileiro. Cara, nós fomos criados numa cultura de muito baixa confiança. Isso faz parte do nosso processo de criação de nação. Cara, aí a gente tem que voltar para os nossos autores clássicos, para entender a relação do homem cordial. Assim, leiam, eu já, vamos repetir, né? Mário Vieira de Mello, leiam Sérgio Buarque de Holanda e leiam Gilberto Freire. Você vai ler esses três, aí você vai entender esse problema. Então, nós temos um povo que não confia um no outro, são relações baseadas na fingição e na simulação. E há um individualismo extremo misturado com um familismo. Então você se compadece pela sua família e por cães. Eis o Brasil. Você se compadece pelos seus familiares e por cachorros. E isso deveria alertar pra gente. Pô, não é que a gente é mau. A gente mata e morre pelas nossas famílias. A gente mata e morre por cachorros. Este é o brasileiro. Então não é que a gente é constantemente mal. Ah, mas por que o brasileiro não gosta, ele não se compadece quando outro brasileiro tá sofrendo? Não é que ele é mau. Não é que ele é mau. É que nós simplesmente não temos realmente nenhuma compaixão por alguém que você não enxerga como parte da sua família estendida ou do grupo, que você acha que pertence a uma metanarrativa histórica em que, né, você se defende mutuamente. Vamos pegar um exemplo de um povo que sempre é falado, os judeus. Já para pensar que os judeus foram, a maior parte da história deles, um povo sem um Estado, uma nação sem um Estado. Ao mesmo tempo eles se protegem mutuamente, não importa onde eles estão. Existe uma coisa, dizem, né, me corrijam aí, tem um conselho de judeus assistindo, que toda sinagoga, né, se um judeu é sequestrado, é só falar com alguém na sinagoga que o Estado de Israel é acionado imediatamente para te ajudar. Existe uma solidariedade entre eles, que eles criam uma espécie de uma dignidade mútua e uma proteção mútua. Eles se veem como parte desse todo. Por que nós, como povo no Brasil, não nos vemos dessa maneira? Não é fácil, porque muitas nações não se veem dessa maneira. Não vem essa solidariedade mútua. E é muito difícil você construir isso. Algumas nações têm, outras não têm, e muitas nações podem escolher destruir isso no caminho. Todas as nações europeias, salvo raras exceções como a Hungria, tá? Todas as nações europeias decidiram destruir seu legado histórico e se ferir, se torturar, e aí traz imigrantes para se negar. É a história da Europa desaparecendo agora. Os Estados Unidos tinham uma grande narrativa histórica sobre eles. A terra dos bravos, dos livres, um lugar onde as pessoas viriam, praticariam sua religião de maneira livre, construiriam suas comunidades de maneira livre e autônoma, e com base nisso eles iriam, vamos dizer, governar o mundo. Os Estados Unidos se criam nesse mito, e depois eles começam a destruir o mito. Outras nações têm isso, o Japão tem um mito sobre a terra dele, então os japoneses apresentam essa solidariedade, essa dignidade, essa ideia de morrer pelo Japão. Ninguém aqui no chat morreria pelo Brasil. Ninguém, vou repetir, ninguém aqui no chat morreria pelo Brasil. Por isso que certos movimentos nacionalistas no Brasil, eles são esquisitos. Eles são falsos, anacrônicos ou meio bobos. Porque uma pessoa comum no Brasil olha para aquele cara com um discurso muito nacionalista exagerado e fala, cara, eu não tô reconhecendo esse Brasil do que ele tá falando. Eu não estou vendo esse Brasil que ele tá falando aí. Ou ele tá sendo um fanista sobre algo que não rolou. E a real, se você acredita que você vive numa nação, você tem que amar a sua nação. Só que o amor tem que ser verdadeiro, né? Isso não é amor de puta, que é amor comprado. Então, para você amar, você tem que cultivar, você tem que descobrir os valores. E sim, nós temos uma história muito legal, nós temos um papel no mundo muito grande e nós temos uma situação privilegiada para ser uma das maiores nações do mundo. Então, temos uma possibilidade de. Agora, o Brasil de hoje, concretamente, não é um Brasil que mereça que você morra por ele. Você que não é uma posição que está no topo, você que não é uma pessoa que está na elite, você não pode morrer pelo país do Daniel Vorcaro. Aí você fala, não, mas Renan, o Brasil não é o país do Daniel Vorcaro. Infelizmente, o Brasil é o país do Daniel Vorcaro. O Brasil é o país do Dias Toffoli, porque a elite que o administra é essa. E aí você tem que recuperar o seu país dele. Se você recupera o seu país do Dias Toffoli, do Vorcaro, do Lula, dos Bolsonaro, dos governadores, dos prefeitos vagabundos, se você recupera, aí você percebe que o topo e a base fazem parte de um mesmo todo coerente.
aí você mata e morre pelo seu país. Veja, na Grécia, em Roma, o homem livre ia para a guerra pela nação. O homem livre. Era dever do homem livre ir à guerra pela nação, e ele ia de bom grado. Porque isso era uma característica distintiva da sua nobreza como homem livre. Ok? Na Idade Média, a aristocracia falou, nem precisem lutar por mim. Eu vou ter um pacto com vocês, o pacto de sucerano e vassalo, não sei o quê. E nesta relação, eu tomo risco, eu vou à guerra e eu morro por você. Ou seja, a elite aristocrática, a nobreza medieval, estava a muitos graus de diferença deste regime burguês que a gente vive, dinheirista, que nós temos, em que não há mais nobreza em quem está no topo. Estar no topo significa assim, estou rico, ou tenho bons contatos, ocupo uma posição de poder e subtrai os outros. Então morre. Os últimos sintomas de nobreza, lá especialmente na Europa, eles caem ali da Primeira para a Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial ainda se tinha, vamos dizer, como essa nobreza ela se dá diante do crescimento das burguesias industriais. A Alemanha talvez tenha sido o lugar onde esse drama aconteceu, onde você teve a convivência da burguesia com a nobreza, um regime que misturava as duas coisas. E aí talvez o Winston Churchill tenha sido o último cara, o último desses nobres ingleses, e foi para a Segunda Guerra muito com esse senso. E depois tudo isso desaparece, tudo isso acaba. Isso some da história, e as pessoas esquecem disso. E esses pactos que haviam, eu falei um pacto da antiguidade, eu citei agora um outro pacto da Idade Média, que prossegue depois, né? O Império Inglês era, mas não só inglês, o Império Português também tinha isso, o Império Espanhol. As melhores pessoas iam trabalhar no Estado, na máquina do Estado. Na Inglaterra tinha muito assim, você era um homem inteligente, aí te botavam no barco, vai pra Índia. Ele ia pra Índia, estudava, aprendia a falar, aprendia o sânscrito, aprendia a língua, virava um administrador. Os ingleses conquistaram o mundo pegando essas suas melhores pessoas e botando nesse grande empreendimento. Então ser nobre era participar dessa grande empresa mundial que era a Inglaterra. E fazia sentido você matar e morrer pela Inglaterra. A última vez que as pessoas sentiram que fazia sentido matar e morrer foi talvez na Primeira Guerra Mundial, quando quase toda essa nobreza morreu. Segunda Guerra Mundial você já tinha máquinas mais modernas de guerra e tal. Hoje, para ninguém faz sentido. E pro Brasil, menos ainda, porque você não se vê num país que o topo faz sentido com você. Eu não morreria por um país tocado pelo Dias Toffoli e tocado pelo Alexandre de Moraes, tocado pelo Lula, tocado pelo Bolsonaro, tocado pelo Flávio Dino, tocado pelos governadores. Eu não recomendo. Pelo Jocildo. Eu não recomendo que ninguém faça isso. Eu não recomendo que ninguém faça isso. Ah, mas não, você montou um partido, mantém um partido porque eu vou substituir essa elite. E eu preciso pegar as pessoas boas para colocar nessas posições de elite. Isso significa tomar o poder. Tomar o poder significa colocar pessoas. E aí, a base e o topo vão falar, fazemos parte deste mesmo todo. É sobre isso. Um país dar certo é ser um país em que vale a pena você morrer por ele. Hoje, não vale a pena você cometer nenhum sacrifício em nome da nação do Jocildo e do Haddad. Um cara botou, ninguém morreria por um país que não morreria por ele. Sim, o Brasil, a elite brasileira nos venderia. Se pintasse agora assim, ó, a China chegasse e falasse, ó, Lula, e não duvide que essas conversas não existam. Lula, vamos fazer o seguinte, os Estados Unidos estão com interesse no Brasil, vamos rachar o Brasil, fica com seus eleitores do Nordeste, tá? A gente pega ali, cria o regime lulista do Nordeste, e aí os Estados Unidos ficam com uma influência sobre o Sul. Inventei isso aqui agora, tá? As elites locais iam fazer cálculo e falar, beleza, dane-se. Que é o que elas fazem, porque essas pessoas já fazem isso com essas pessoas. Os políticos do Nordeste, que são os políticos mais cruéis do Brasil, eles já fazem isso com a própria população. Eles não ligam. Então, as coisas são óbvias, o rei tá nu. Então, né, quando a gente fica vendo, né, uma propaganda, este é o pronunciamento do presidente da República, a bandeira do Brasil, ou o DARF para você pagar imposto, se você olhar direitinho, com muito carinho, nada disso faz sentido. Capite?